espaço de 40 dias, e falando no que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E assim eles estavam esperando a promessa de Deus, de Jesus Cristo. Eles seriam batizados com o Espírito Santo, como o apóstolo, como João Batista tinha falado: olha, eu vos batizo com água, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo, e glória seja dada ao nome do Senhor. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aquele povo que se haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis destas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Até os confins da terra. Veja o que Jesus disse, queridos, aos seus apóstolos no passado: olha, vai ser pregado em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Estamos aqui por causa dessa palavra de Jesus Cristo, que se cumpriu em nossas vidas, até os confins da terra. Estamos aqui no Brasil pregando o Evangelho até os confins da terra, ali Jerusalém, Samaria, Judéia, até chegar aos confins da terra. Estamos aqui no Brasil, em cima desse monte, pregando o Evangelho, e o cumprimento da palavra do Senhor é o cumprimento da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E Jesus foi elevado às alturas, e uma nuvem ocultou aos seus olhos. Veja que Jesus foi elevado ao céu de glória, onde ali está a cidade santa, a nova Jerusalém, porque ele disse: vou preparar lugar, onde eu estiver, estejais vós também. E o Senhor foi, cumpriu tudo conforme ele disse. Obedeceu a Deus até na sua morte, morte e cruz, até chegar ali no momento dele partir para a glória, querido. Glória seja dada ao nome do Senhor. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de brancos, os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu viste. Então aqueles dois varões chegam ali e dizem ali para aquela multidão: olha, esse que vocês estão vendo subir, ele vai voltar a essa terra, vai voltar o dia da sua vinda, vai voltar Jesus Cristo a essa terra para buscar a igreja do Senhor, que não tem placa. A igreja do Senhor não tem placa de denominação, não. A igreja do Senhor é composta dos salvos e redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Quem se lembra daquele ladrão que estava à direita de Jesus Cristo? Quem se lembra daquele ladrão, queridos? Ele não frequentou igreja alguma, não deu tempo na sua vida de frequentar uma igreja, porque o que ele fazia aqui era roubar. Era roubar. A única coisa que ele sabia fazer aqui na terra, mas a oportunidade que ele teve de conversar com Jesus Cristo e confessar ser um pecador miserável aqui na terra e dizer ao Senhor: eu se mereço e estar nesta cruz pagando pelos meus erros, mas o Senhor não merece. Ele chega a confessar e o Senhor chega a dizer a Jesus Cristo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas o Senhor responde para aquele ladrão que estava à sua direita, por ele confessar ser um pecador e se arrepender dos seus pecados: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, queridos. Aquele ladrão não teve a oportunidade de frequentar a placa de igreja alguma aqui na terra, não.
A única oportunidade que ele teve foi na hora da decisão, na mais importante da sua vida, de confessar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E veja que ao lado esquerdo tinha outro ladrão, mas que blasfemava de Jesus Cristo. Veja que teve a mesma oportunidade que o que estava à direita, mas não abraçou, não aceitou essa oportunidade, queridos, não aceitou. Mas o que estava à direita aceitou a oportunidade única na sua vida de aceitar o Evangelho, de aceitar Jesus Cristo, ser o caminho, a verdade e a vida. E glória seja dada ao nome do Senhor. Quando, estando com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de brancos, os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes. E então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, deste mesmo monte. Jesus vai voltar e vai ficar os seus pés nesse monte, monte das Oliveiras. Esse monte onde ele partiu, ele vai voltar e ficar os seus pés nesse monte. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Então estes perseveraram unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Estavam todos reunidos, a mãe de Jesus Cristo e os seus irmãos, também, de sangue ali, juntamente ali com aquele povo ali, esperando as promessas que Jesus tinha dito, que eles ficassem aguardando, que eles seriam revestidos de poder, as promessas de Deus. E no meio dos discípulos, ora, Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas, e naquele dia levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora a multidão junta, era de quase 120 pessoas, e disse: varões irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo pedisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prendeu a Jesus, porque foi contado conosco que alcançou sorte neste ministério. Ele alcançou sorte, mas ele não abraçou a sorte. Não, de forma nenhuma. Ele rejeitou a sorte na sua vida de estar na presença de Jesus Cristo, traindo Jesus Cristo, vendendo ali por 30 moedas Jesus Cristo, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galadão da iniquidade, e precipitando se arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e foi notório a todos que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fica deserta a sua habitação, e não haja quem nele habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviverem conosco todo o tempo em que o Senhor entrou e saiu dentre de nós, começando desde o batismo de João até os dias em que dentre nós foi recebido, em cima e dele se faça conosco testemunho da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e o apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre o Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Eram 11 apóstolos. Judas tinha se enforcado ali, e resultado,
tiveram que escolher outro apóstolo. E escolheram ali Matias. E ali aconteceu que Jesus tinha falado à sua igreja que eles ficassem em Jerusalém até ser revestidos de poder. E estava ali a descida do Espírito Santo, e cumprindo-se o dia dos Pentecostes, e estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por ele línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. Veja como Deus faz, querido, para falar com aquela população, aquele povo que estava ali, de várias nações. Várias nações. Começou aquelas pessoas que estavam reunidas, 120 ou mais pessoas, falarem outras línguas, e estavam ali falando para outras nações. O Evangelho estava se expandindo, não só ali em Jerusalém, mas para todas as nações. Todas as nações. Glória seja dada ao nome do Senhor. E foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedeu que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações. Como ele diz, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Veja que maravilha, querido. Todas as nações que estavam debaixo do céu e estavam ali reunidas. E o Senhor concedeu àqueles discípulos ali, aqueles homens de Deus, mulheres de Deus ali, né, falar outras línguas. E eles começaram a falar do Evangelho, e muitos ali receberam a palavra de Deus, cada um na sua língua, da sua nação ali. Tinha uma nação com uma língua diferente, cada um tinha seu idioma, mas o Senhor concedeu ali esse dom espiritual para que eles pudessem falar em outras línguas. E muitos que estavam ali reunidos ouviam falar na sua língua, no seu idioma, a palavra, o Evangelho da salvação. Seja Jesus o caminho, a verdade e a vida. E muitos ali aceitaram o Evangelho e se converteram ao Evangelho e vão pregar o Evangelho nos seus países. E vão pregar o Evangelho nos seus países. É assim nós estamos aqui, queridos. Nós estamos aqui no Brasil proclamando o Evangelho da graça, do amor, da salvação. Glória seja dada ao nome do Senhor. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, esse campo se chama Cedel. E foram vistos por ele línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar a sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, e Ponte, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo um para os outros: que é isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de moscas, estão bêbados. Cada um começava ali, tinha aquele grupinho que blasfemava, estão cheios de moscas, estão embriagados.
Mas o discurso de Pedro, porém, em defesa da fé que se levanta ali diante daquela multidão, Pedro, homem de Deus, que sabia ali que a igreja estava começando ali a dar os primeiros passos ali, porque Jesus deu a ele essa responsabilidade, que ele constituísse ali a igreja do Senhor. E estavam os discípulos reunidos, estava ali a mãe de Jesus Cristo, seus irmãos, todos reunidos para receber ali o revestimento de poder. E Pedro sabia da sua responsabilidade. Vou falar para o meu povo desse evangelho puro e genuíno, que salva, que cura, que liberta. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja a vós isto notório e escutai as minhas palavras. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões, aqui desse terminal de integração do passageiro, todos que habitais aqui nessa localidade, seja vos isto notório e escutai as minhas palavras. Já estou usando as palavras do apóstolo Pedro, que estava ali diante daquela multidão ali falando, e assim nós estamos falando, quando estou aqui falando do nome desse local aqui também, que Deus também está aqui nesse local falando para vocês. Estes homens não estão embriagados, como vocês pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a luz sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja como é que o apóstolo Pedro pregava no passado, queridos. Ele resumia: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O homem reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador, o Senhor de sua vida, queridos. Isso é fundamental em nossas vidas. Isso é fundamental em nossas vidas, é primordial em nossas vidas. Nós invocamos e falamos que o Senhor, não é? O nome do Senhor, invocamos o nome do Senhor, como ele diz aqui na sua palavra, o apóstolo Pedro, falando ali para aquela igreja ali, para aquela população que estava ali reunida. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. Ah, Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E eis que vos foi entregue em determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, o qual Deus ressuscitou só para as ansias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Glória seja o apóstolo Pedro. Começava ali a repreender aqueles homens ali, aqueles religiosos no passado, que defendiam a lei e não aceitavam ali de forma nenhuma que Jesus fosse ali o Messias, mas defendiam ali a lei com unhas e dentes, e possivelmente queriam ali até matar Jesus Cristo antes do tempo. E se tivesse a oportunidade de matarem Jesus antes do tempo, eles fariam, mas não chegou o tempo de Jesus ainda chegar a ser levado àquela cruz, mas estavam ali, blasfemavam de Jesus Cristo, blasfemavam, criticavam, né?
Mas o apóstolo Pedro falava disso, que aconteceu no passado. Vocês levaram Jesus Cristo àquela cruz. Levaram ele àquela cruz, vocês condenaram ele, e por causa disso, vocês erraram. Se com fé aceita agora, queira se ajoelhar. Ouve o pensamento a Deus, contigo quero levar. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, Se ajoelharam, e a festa de casamento foi transformada em seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que é do fruto dos seus lombos, segundo a sua carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Glória seja dada nesta previsão disso da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos pelos cabelos dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez o Senhor e Cristo. E glória seja dada ao nome do Senhor. Deus fez o Senhor Jesus Cristo, o Cristo, o Salvador, né, que salva, que liberta, que nos concede reconciliação, salvação, bênçãos celestiais aqui na terra. O mais importante, como ele diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, na rede celestial, na glória. O Senhor foi preparar lugar, uma cidade santa, e nós ali iremos residir com ele na sua casa, na sua morada celestial. As bênçãos do Senhor não se comparam com as bênçãos, queridos, materiais, terrestres, não. As terrestres, como o Senhor diz, vão onde passar. Você compra um objeto hoje de valor, depois que um tempo ele deprecia, perde o valor e perde a importância na sua vida. Mas o Evangelho não. Cada dia que passa se renova mais e mais. Cada dia mais é uma novidade de vida. É boas novas de salvação. Cada dia mais se renova em nossas vidas o Evangelho. Mas as coisas materiais, elas passam. Mas o Evangelho permanece para sempre. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E glória seja dada ao nome do Senhor, que estamos aqui de posse desta bênção, dispensando a vocês esta bênção celestial do Evangelho da graça, que é poder de Deus para a salvação daquele que crê. E Jesus cumpriu a sua parte, e nós, como obedientes à sua palavra, temos que cumprir a nossa, e a nossa parte é obedecermos a Deus e a sua palavra, que é regra de fé e prática em nossas vidas. Nós começamos agora meditando a palavra do Senhor, temos prazer na lei do Senhor, na qual meditamos de dia e de noite. Luz para os nossos olhos é a tua palavra, Senhor. E nós começamos ali ter a palavra do Senhor como uma luz para os nossos caminhos aqui na terra. E nós passamos a ser abençoados aqui na terra. A nossa família também é dispensar desse amor, é dispensar dessas bênçãos celestiais em nossas famílias. Tudo isso porque nós buscamos as bênçãos celestiais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então é isso, querido, que nos move a estarmos aqui nesta praça pregando o Evangelho,
Se não é o Senhor em nossas vidas, como ele disse, sem mim nada podeis fazer. Eu não estaria aqui neste lugar, não poderia estar pregando o Evangelho, não poderia estar falando para você deste amor tão precioso que Jesus Cristo nos concedeu naquela cruz do Calvário, derramando o seu sangue por nós, morrendo por nós naquela cruz, sendo chicoteado, sendo blasfemado, tudo isso ele passou por nós, tudo isso para nos conceder o perdão de Deus em nossas vidas. Ele passou, ele suportou tudo aquilo, mas suportou e venceu por nós naquela cruz. E nós podemos dizer que o Senhor foi mais que vencedor, foi mais que vencedor. E vinde a mim, como ele diz, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória seja dada ao nome. Não tem chamada mais preciosa do que o vinho de Jesus Cristo. Não, Jesus nos chamar, nos convidar, não tem coisa mais importante em nossa vida. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi para que vás e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedides ao Pai, em meu nome eu vos conceda. Ele nos escolhe, ele nos chama, ele faz o convite. Não tem coisa mais importante aqui na terra do que o chamado de Deus para nossas vidas, e nós aceitarmos o convite de Jesus, caminharmos com ele.